Vamos esperar o Guilherme. Boa noite. Grande Matheus, beleza? Tranquilo? Tudo na paz? Como é que tá, Guilherme? Tá me ouvindo bem? Tô, e você? Tá tudo tranquilo aí com voz, com imagem, tudo certinho? Vamos testando aqui. Deixa eu pôr um fone para ficar mais fácil para mim. Como é que tá agora? Eu tô ouvindo bem, Matheus. Tá tudo perfeito. Ótimo. E você aí? Aqui também, Tranquilo? aqui também tá ótimo, tá tudo Maravilha. bem. Pessoal, todo mundo ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Boa noite aí, todo mundo. Isso Maravilha. aí. Quem tiver com algum Acho que a problema aí, galera avise pra tá ouvindo gente. bem. Muito bem, Guilherme, antes de você entrar, eu estava falando exatamente, né, do privilégio que eu tenho, né, como médico aqui do interior de Minas, de fazer parte, né, de um grupo de médicos, né, que estão aí atuando na frente, né, no tratamento, no estudo da Covid-19 desde o ano passado. E é através desses grupos que eu tive a oportunidade de lhe conhecer e tantos outros, né, profissionais que estão aí se empenhando para poder aprender sobre essa nova doença e também oferecer um pouco, né, do seu serviço, né, das informações para que a gente possa combater essa doença que está aí, que já levou mais de 400 mil brasileiros embora. E eu fico muito honrado de você ter aceito, né, esse convite de última hora, ainda mais no dia de hoje, né, um dia de festa familiar, está todo mundo aí empenhado com as festas, e rapidamente você me respondeu e aceitou esse convite para a gente falar, linkar muito aí a questão da Covid com a cardiologia, com as relações, né, os sintomas, as doenças cardíacas relacionadas com a Covid, e principalmente com o que vai ficar para a gente aí como legado dessa doença, dessa pandemia, que é o pós-Covid e as sequelas cardiológicas. E até, eu vou te liberar a palavra em breve, mas por que me deu de chamar essa live para hoje? Porque eu tenho visto, inclusive, né, de pessoas próximas, de pacientes, né, acometimentos cardíacos, eventos agudos cardíacos, principalmente coronários, pós-Covid, e o paciente completamente sem informação que isso pode estar relacionado à Covid que ele teve 1 ou 2 meses no passado. E eu acho de suma importância a gente trazer esse tipo de informação para as pessoas que nos assistem aqui hoje. Tá certo? Então, muito prazer, muito feliz. A palavra é sua para você poder se apresentar e começar a conversar. Ô, Matheus, o que é isso, cara? Pô, tamo junto. Prazer é meu. Eu vi assim, né? A gente já via teus comentários nos grupos de WhatsApp e eu vi acho que uma live sua com a Denise de Carvalho e eu adorei, cara, essa live, assim, estudei bastante os temas que vocês falaram nessa live e eu tô virando aqui durante essa pandemia um fã mesmo, assim, da medicina integrativa. Eu acho que o Bacana. pós-Covid eu acho que a gente tem que ter duas coisas muito claras nesse momento, sabe? E é legal da gente falar isso diretamente para nossa audiência. Está acontecendo lá em Brasília um espetáculo circense. E o que realmente importa, que são as dúvidas das pessoas, o sofrimento, né, daqueles que estão passando pela doença, que têm seus familiares passando pela doença, ou então que passaram pela doença e estão sofrendo com pós-Covid, está sendo esquecido. E é por isso que eu não vou me furtar nunca de aceitar nenhum convite para falar sobre coisas que eu vejo no meu dia a dia. Se eu puder fazer, eu faço 10, 15, 20, 30 dessas por dia, porque, enfim, a gente aqui fala, as dúvidas vão surgindo, então eu acho super importante a gente não sair do foco do que realmente importa, que é a saúde das pessoas. Então, isso é número 1. E número 2, eu fiz uma live também com a Denise, né? Sei que você é especialista em medicina integrativa e eu acho que a gente precisa ser cabeça aberta, uma doença nova. Eu sempre fui um cara que fui muito cabeça aberta, vim de uma escola muito tradicional de cardiologia, na UFRJ, mas sempre fui muito cabeça aberta. E eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, que o pós-Covid é uma síndrome da medicina integrativa, uma síndrome de bagunça hormônio metabólica, né? Essencialmente. Então, a gente precisa estudar tudo, né? Então, eu abri a minha cabeça completamente. Então, isso me fez bem como médico e eu tô aqui, cara, para aproveitar essa live para aprender com você também. A gente vai bater um papo. As pessoas acham que
a gente vem aqui falar para elas, né? Claro que a gente vem aqui para dar alguma dica, mas a gente aprende aqui pra caramba também, trocando ideia, é uma oportunidade sempre de aprendizado. Então, vamos embora, vamos meter bronca. Muito bem, assim, eu acompanhei sim a sua live com a Denise, né? Foi sensacional e a gente até bateu um papo antes de você entrar com ela. Foi exatamente isso que a gente conversou, né? A gente sair da cabeça fechada da medicina ortodoxa, alopática, que a gente aprende na faculdade e ver outras possibilidades também, inclusive numa doença nova como essa, né? Não, sem dúvida. E Sem dúvida. não só o papel da medicina integrativa, mas também assim, a gente vê os acometimentos do coração que têm sido bem frequentes, tanto na doença aguda, você vai poder falar um pouco sobre isso, e também no pós-Covid, né? Eu acho que um relato tem que deixar claro aqui para a gente começar essa live. A Covid, gente, a gente tem estudado aí todos os dias e aprendendo cada mais, ela está se configurando como uma vasculite, né, por si só, que é uma doença que ataca o endotélio vascular, que é aquela camada interna dos vasos, não é isso, Guilherme? Então, assim, o coração ele é irrigado, né, pelas coronárias e tem a parte interna dele que é revestida por endotélio. Então, a gente tem vários pontos do coração que ele pode ser acometido agudamente pela Covid, né? Eu tenho visto pacientes com pericardite, né, na parte externa do coração, com miocardite e também o que mais me preocupa seria a trombose das coronárias, né, a doença arterial coronária, que tem, já se ele tiver uma predisposição com a Covid e no pós-Covid, eu tenho visto pacientes infartando, tenho visto pacientes sofrendo de trombose. Eu tive um caso, né, no ano passado, quando a gente estava começando ainda, e você me ajudou, junto com a Ellen Guimarães, que é outra cardiologista do nosso grupo, de um paciente de 72 anos que eu tratei, a gente fez todo o protocolo, ele saiu muito bem, e ele é um atleta já aposentado de piscina, e ele achou que ele estava ótimo ali, 30 dias depois, caiu na piscina, fez um esforço, infartou, cara. E foi aí que a gente foi estudando e vendo a necessidade da anticoagulação no pós-Covid, dos exames de segmento, né, troponina, CKMB, eletrocardiograma, o teste ergométrico. Então a gente não pode abandonar o paciente simplesmente ali depois daqueles 14 dias de doença aguda, tem muita coisa que fica para trás, né? Fica fadiga, fica o brain fog, que é alteração cognitiva, e fica a alteração cardíaca, principalmente em pacientes atletas ou praticantes de atividade física. Tem que ter um certo cuidado, eu que trabalho muito com essa área, né, de estímulo à atividade física para a longevidade, para a saúde plena, tem que ter um certo cuidado, eu mando para avaliação cardiológica para poder fazer esses exames. Então, assim, qual está sendo a sua experiência aí? Você está no Rio de Janeiro mesmo, na capital, não é? Tô aqui no Rio e assim, você falou assim, coisas muito importantes, né? Mas assim, o pessoal pode ficar tranquilo, calmo, porque assim, a minoria dos casos, né, evoluem com alguma complicação. Obviamente, por sermos de referência, acabamos vendo mais casos e precisamos nos preocupar mais, né? Porque não adianta ter um caso, eu quero não ter nenhum. Então, a gente precisa ter cuidado com todo mundo. Então, complicações cardíacas, elas são, sim, comuns, mas são exceção. Comuns no sentido da gente ver bastante, mas porque somos referências, como eu falei. E aí a gente precisa entender muito bem isso que você falou, Matheus, que é interessante. Assim, aquela história de que Covid é uma doença aguda, ou seja, que vai passar ali em 15, 20 dias, 80% vai ter uma gripe, 15% vai internar e de 3 a 5% vai morrer. Isso acabou, isso não existe mais. Essa doença não é assim que funciona mais, né? Essa doença é uma doença crônica. Ela é uma doença que tem uma fase aguda, né? Assim, tem uma fase ali, que é aquela fase dos sintomas gripais, da dor muscular, que é uma fase que é potencialmente mais grave, mas quem passa por ela, inclusive os jovens, mais de 50% continuam tendo algum sintoma cronicamente, né? E é por isso que a gente reforça mais ainda a importância do tratamento na fase aguda, porque apesar da gente não ter assim estudos robustos, a impressão de todo mundo que trata
é que tratar bem na fase aguda significa ter um pós-Covid mais tranquilo. Então, em relação ao coração, a gente tem que, durante a fase aguda do Covid, né, da Covid, se preocupar exatamente com o que você falou, que é com o miocárdio, que é com o músculo do coração, né, com o pericárdio, que é com a capa que envolve o coração, e com as coronárias. Lembrar que realmente o mecanismo de ação ali dos infartos, a gente até achou que no início era por ter vírus, era imunomodulado, mas não. É o mecanismo parecido com o que ocorre com quem infarta normalmente, vamos dizer assim, né? Que é a formação de um trombo sobre uma placa de gordura. Então, na fase aguda, isso talvez para o nosso espectador não seja tão importante, porque isso é mais uma coisa do médico vendo o paciente. Na fase aguda, a gente tem que se preocupar com essas três coisas. Mas na fase crônica, ou seja, depois que o indivíduo, e esse é o recado principal, depois que o indivíduo tem Covid, mesmo se ele tiver sintomas leves, ele deve sempre passar por avaliação cardiológica. Por quê? Porque as complicações pós-Covid, apesar de raras, elas não estão relacionadas a se você teve um quadro grave ou não durante aquela fase mais aguda. Então, é importante. Muitas pessoas falam, tem que fazer teste de esforço, tem que fazer Tem que fazer estetoscópio, conversa, entender o que está acontecendo e aí passar para o exame. É isso que tem que fazer. Que não pode individualizar os casos, né? Principalmente Exatamente. A gente vê fator de risco para cada paciente, determinar, não tem receita de bolo igual, né? Não é um caminho igual para todo mundo. Por exemplo, recentemente, né, eu não sei se foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia, enfim, ou se foi a Sociedade Americana, mas todo paciente tem que fazer uma troponina, uma dosagem de troponina antes de ser liberado para atividade física. Cara, todo paciente não tem que fazer nada, assim, todo paciente tem que passar por uma avaliação, né, e uma avaliação médica, e aí o médico, de acordo com as comorbidades do paciente e como ele se apresentar ali, vai poder fazer o diagnóstico, liberar para atividade física ou não, pedir mais algum exame. Mas é importante também deixar claro que a atividade física ela é fundamental, essencial nesse momento de pandemia. Então, a gente não pode encarar essa nossa conversa como uma forma de desestimular as pessoas a fazerem atividade física depois de Covid. É muito simples para você. Muito pelo contrário, né? Exatamente. É muito simples para você que está aí nos ouvindo. Simplesmente, se você pegou Covid ou teve Covid, antes de você voltar à sua vida física e tal, é só marcar uma consulta com o cardiologista, fazer lá um check-upzinho e depois você vai ficar liberado tranquilamente para fazer as coisas. Essa é a recomendação principal, Matheus. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar assim, de mensagem inicial. Esse ponto tem que ficar bem claro para as pessoas não entenderem que a gente está desestimulando a atividade física, muito pelo contrário, né? Quem me conhece, né, trata comigo, não na Covid, mas na medicina integrativa, na nutrologia, sabe que eu prescrevo assim, alimentação saudável, cuidado com o intestino, estímulo à prática de atividade física, a gestão do estresse, a otimização da qualidade do sono e toda a suplementação bioquímica, hormonal, o equilíbrio de tudo que a gente preza para o paciente ter boa saúde. E assim, Perfeito. Saiu um estudo até, lhe enviei, né, para as pessoas colocarem isso bem sedimentado. A atividade física hoje já é um fator protetor para a Covid grave, né? Quem é praticante regular de atividade física, ele tem em torno aí de 8 vezes maior chance de sair bem de uma Covid do que quem é sedentário. E o que a gente tem visto, né, nas UTIs, nos pacientes internados, é exatamente o paciente sedentário, sobrepeso, obeso, que estão complicando. E complicam por vários fatores. Um deles, a sobrecarga do músculo cardíaco para compensar aquela obesidade. Então,
Tem que estar bem definido isso, né? O cuidado integral com a saúde, avaliação cardiológica de rotina, não só no momento da Covid, né? Mas pré-Covid, para a gente enfrentar essa doença, e no pós também, que é muito importante. E, Matheus, assim, talvez mais importante até do que a obesidade, né, seja o percentual de gordura. Então, assim, a sarcopenia, né, ou seja, você ter pouca massa muscular também é um fator assim de risco, né, algo que aumenta a chance de você agravar, talvez maior do que a própria obesidade. Então, claro que a gente não está estimulando ninguém a ficar gordinho aqui, mas provavelmente aquele gordinho forte vai se dar melhor do que aquele gordinho que só é gordo, né? Então, a gente precisa entender que, assim, atividade física e atividade física resistiva, né? Musculação, traduzindo. É fundamental, né? Fundamental, tanto que a academia é considerada, sim, e com toda razão, uma atividade essencial ali nessa fase da Covid. Então, perfeita a sua colocação, concordo plenamente com você. Eu acho que é o que eu costumo falar sempre para as pessoas. Assim, se o vírus vai mutar, a gente não controla. Se o governador ou o prefeito vão fechar e vão fazer lockdown, a gente não controla. Mas o que a gente controla é a nossa saúde. O que a gente controla é o que a gente come. O que a gente controla é como a gente vai reagir emocionalmente a tudo isso que está acontecendo. O que a gente controla é como a gente vai fazer a programação de atividade física na semana, dando tanto importância quanto a trabalho, por exemplo. Então, não tem, Matheus, eu concordo com você, apesar de não estar no nosso script, mas eu acho que a gente está fazendo muito bem. Não tem como a gente falar de Covid, né, ainda mais dentro da parte cardiológica, sem falar de prevenção, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, exato. É perfeita as tuas colocações, eu assino embaixo completamente. É isso que você disse aí, eu falo com todo mundo, um macete, né? Você tem que colocar atividade física na sua agenda do dia, né? Acordar, ir ao banheiro, tem que ter aquele horário da atividade física anotado na agenda, para que seja regular, né? Tem que ter regularidade, seja diário. Até brinco com meus pacientes, Guilherme, eu falo, olha, se você não praticar atividade física num dia, você não pode tomar banho. Então, você tem que tomar banho todo dia, tem que fazer atividade física todo dia. Né? E pontuando o que você disse aí para as pessoas entenderem, né? A gente que trabalha com bioimpedanciometria e faz ali a análise da composição corporal do paciente, às vezes o peso está legal, mas o percentual de gordura está alto em relação à baixa musculatura, músculo esquelético. O que que isso implica? É um paciente que ele tem mais depósito de gordura do que músculo, mesmo o peso estando ok, e hoje a gente sabe que o tecido gorduroso ele é reserva de citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1 e 6, está ali reservado na gordura, que já é um paciente cronicamente inflamado. E a Covid complica com trombose e inflamação. Então você imagina, ali já vai descarregar mais inflamação do que o normal na fase inflamatória. Por isso que esses pacientes têm complicado. Então, pondo um ponto nessa história aí, gente, ó, prática regular de atividade física, músculo resistida, que seria musculação, todo dia, muito importante aí para a saúde. E no pós-Covid, ter esse cuidado, né, com o coração, para não voltar com tudo. Só para finalizar, assim, né, você deu uma explicação de por que o paciente ali mais obeso ele tende a complicar mais, e existe também uma teoria de que o próprio vírus fica depositado na gordura, né? Então, além de já ser ali uma reserva inflamatória por si só, pode ser que a gordura seja uma reserva viral mesmo. Então, mesmo quando a infecção passe, pode ficar ali um pouquinho de vírus na gordura e aquilo ali vai sendo liberado. Pode ter até uma reativação, né, no caso. Exatamente. Esse é, inclusive, um dos mecanismos propostos, né, para explicar a síndrome pós-Covid, para explicar o porquê que o Covid em algumas pessoas duram tanto. Existem vários mecanismos, várias explicações. Essa é uma delas. Eu aproveito e faço esse gancho, né, para a gente entrar ali no assunto que eu acho que todo mundo está esperando mesmo, que é a parte do pós-Covid, como cuidar ali do coração no pós-Covid, quais são
os sintomas, o que a gente tem que procurar, o que eu tenho visto mais. E eu acho que, nesse sentido, essa conversa vai ser muito bacana, porque eu tenho usado muito a abordagem integrativa também, sabe? Eu acho que, sem Que dúvida bom, nenhuma... né? Que bom que você está se empenhando, né? Estudando. Isso é sensacional. O seu paciente só tem a ganhar com isso. Porque assim, o verdadeiro médico que faz medicina integrativa, né, é aquele que integra a medicina mais tradicional com a medicina dita Sim, mais integrativa. Obviamente, né, se o meu paciente, sem nenhum radicalismo, é óbvio que se o meu paciente precisar tomar 20 remédios, ele vai tomar. Agora, se ele não precisar, ele não vai. Entende? Então, assim, é simples assim. E o pós-Covid, na verdade, é uma síndrome de bagunça hormonal e metabólica. metabólica. Você fica todo bagunçado, né? É basicamente Regida isso. principalmente pelo estresse oxidativo, né? Gerado por essa resposta inflamatória que ficou, e ali, igual você falou, vai virando essa confusão metabólica, hormonal, e todos os setores do organismo estão ali bagunçados. E aí, assim, o que eu percebo que pode estar relacionado mais a essa parte cardiológica, né, para as pessoas prestarem assim atenção. O sintoma mais comum no pós-Covid é a tal da fadiga, né? Essa fadiga, em 99% das vezes, ela não tem nada a ver com o coração. Ela não tem absolutamente nada a ver com o coração. Ela tem a Não ver é uma mesmo fadiga assim, aquela igual você trabalha aí muito com insuficiência cardíaca com congestiva, o isso. paciente que tem limitação de esforço, é uma fadiga diferente, muscular, Diferente. né? É um cansaço Do corpo, corporal. exatamente assim, né? Mas, de toda forma, em 1% dos casos, pode ter sim acometimento cardíaco, como você falou muito bem, sendo do músculo cardíaco ou sendo das coronárias. Então, a gente precisa, apesar de ser muito raro, diferenciar esse cansaço, essa fadiga, se é por questões hormônio-metabólicas ou se é efetivamente, apesar de raro, pelo coração. Então, essa é uma das principais coisas que eu faço no meu consultório, né? Além disso, e é muito importante mesmo, a gente descartar uma segunda coisa, que são arritmias cardíacas. É muito comum o indivíduo sentir palpitações no pós-Covid, ou a frequência cardíaca subir muito. Por exemplo, ele faz uma caminhada e vai ali a 120 batimentos por hora. Então, na maior parte das vezes, isso também é uma consequência ali hormônio metabólica ou até mesmo de uma má regulação do sistema nervoso central, né, do sistema nervoso autônomo. Mas pode ter uma arritmia envolvida, porque eu posso ter algum grau de fibrose, de um machucado no coração. Então, por isso o papel do Dificultando ainda mais o nosso raciocínio clínico, hein, Guilherme? Essa doença, hein? Trouxe ainda Pois é, mais dificuldade, né? mas é por isso que não tem receita de bolo. E para o paciente, o que ele precisa entender é que ele precisa procurar um médico que tenha experiência no pós-Covid. Uma das coisas que mais me irrita, Matheus, e me irrita mesmo, é o cara chegar para mim e ele já passou por 1, 2, 3 médicos e o médico negligencia, no sentido de falar assim, não, isso aí é normal, vai passar, Você não isso tem aí nada. É a pior coisa que não o tem paciente escuta. nada, Você não tem nada. você tá nervoso, você está estressado, deve ser muita ansiedade, etc. E tal. Até pode ser, mas é impressionante como muitos colegas, e eu efetivamente estou bastante decepcionado com a categoria, e não tem nenhum problema em Com a falar isso, classe, né? com a Eu também não. classe, é impressionante como desconhece a síndrome, né? O pós-Covid é uma síndrome clássica, inclusive, né? Fadiga, dor de cabeça, risco aumentado de trombose, Quem me palpitações. acompanhou aí na última uma live que eu fiz até com uma colega dermatologista, dei uma pincelada rápida nisso, falando sobre, né, que 80%, em torno de 80% das pessoas acometidas pela Covid vão ter sintomas persistentes da Covid longa.
sendo a fadiga o principal sintoma, seguido de tosse, dor de cabeça, queda do cabelo, alterações cognitivas e arritmogênicas. Então, eu tenho falado isso todo dia, é a doença que a gente vai ter que estudar, conversar com colegas, isso assim acrescenta muito para mim, você pode ter certeza, conversar com um cardiologista do seu know-how, para poder dar seguimento ao que eu faço dentro da medicina integrativa, que vai ser o tratamento da síndrome pós-Covid, que eu já estou fazendo muito. Não. E eu vi a Denise aí, né? Até aproveitando. Acabou de aparecer aqui. Cumprimentá-la, porque eu acho que o intestino, e ela é especialista nisso, eu estou cada vez mais convencido de que ele tem um papel central nessa síndrome, assim, né? Faz todo sentido, né? Então, você tem uma doença imune e a gente sabe que o intestino ele tem todo um papel na regulação imune do organismo. Ao mesmo tempo, geralmente esse paciente é tratado com múltiplas drogas, né? Ali na fase aguda, incluindo corticoides, anti-inflamatórios, né? E antibióticos, altera assim, a flora. E até para o próprio coração, olhar o intestino, dar atenção ao intestino, né? Eu, assim como você manda para o cardiologista dar uma olhada e descartar ali alguma lesão direta cardíaca ou coronariana ou trombogênica, né? A gente precisa também de muita ajuda do médico integrativo que faz modulação intestinal, porque, na minha opinião, isso é fundamental no tratamento do pós-Covid. Assim, né? E não é necessariamente, como às vezes eu vejo as pessoas fazendo, tacar probiótico no cara e sair correndo. Não é para todo mundo. Probiótico não é para todos. Tem toda uma ciência envolvida por trás. E aí, assim, eu até te faço essa pergunta, né? Porque, deixando claro, assim, o que eu tenho visto no pós-Covid? Eu tenho visto muita fadiga, e aí, como cardiologista, eu tenho que separar entre uma doença estrutural cardíaca ou uma doença hormônio-metabólica. Eu tenho visto muita desautonomia, muita tonteira, né? E aí, muito frequente, né? A gente tem visto essas alterações, sequelas neurológicas, né? O colega, o Dr. Paulo Porto, já falou muito bem sobre isso, né? Sobre a questão do ataque viral no sistema nervoso autônomo e a desautonomia que acontece. Isso. Desautonomia, aí, gente, para quem só para o público leigo entender, desautonomia leva a alterações de suor, né? A pessoa transpira muito, taquicardia, baixa frequência cardíaca, então é o que regula esses processos automáticos do coração, do nosso corpo, como transpiração e a frequência cardíaca. Isso é legal de explicar, né? O nosso sistema nervoso ele controla todas as nossas funções e tem o nosso piloto automático. A gente não precisa pensar para respirar. A gente, quando caminha, não precisa pensar para o coração acelerar. Elevar, exatamente. Exatamente. E esse sistema, ele regula a pressão, ele regula o batimento cardíaco. Parece que o vírus tem um tropismo, ele ataca exatamente esse nosso piloto automático. Então, muitas vezes... Como ataca o nervo do olfato, né? E deixa a anosmia, a perda do olfato aí persistente. Por um mecanismo parecido. Então, efetivamente, né, muitas dessas queixas cardíacas, dessas queixas de taquicardia, ou de bradicardia, ou de tonteira, são por essa má regulação do sistema nervoso autônomo. E aí, a parte cardiológica tem uma dica muito, muito, muito clássica, que parece simples, óbvia, mas é o que mais adianta, né? Que é beber bastante água. Então, poxa, você, cardiologista, aí eu estou aqui com o meu celular, a caneca aí. Notar, se eu tenho que fazer troponina, se eu tenho que fazer dedímero, se você tem que fazer teste de esforço, se eu tenho que fazer ressonância, você está me dizendo que eu tenho que beber água? É exatamente isso, porque a maior parte dessas queixas de pressão baixa, tonteira, palpitação, elas se resolvem com muita água, às vezes 4 litros e meio, né, dependendo do tamanho da pessoa, de água por dia, e meia elástica, aquela meia que prende a circulação ali Isso é uma dica importante, hein, gente? Isso é uma dica importante. Então, assim, no pós-Covid,
É claro que você tem que ir ao médico, porque pode efetivamente ser uma lesão direta ali, cardíaca, mas o mais comum é que essas tonteiras, essas palpitações, elas sejam bastante aliviadas com essas duas medidas, né? Que é beber bastante água e usar lá aquela meia elástica 3/4 de média compressão, né? Então, isso eu tenho feito bastante no meu dia a dia do consultório e com bons resultados, Matheus. Eu acho que Ô, Guilherme, é é importante importante falar falar isso. isso, porque assim, eu reforço muito, né, quando a gente fala sobre como ter uma vida saudável, como ter hábitos saudáveis. Um dos pontos, eu mando isso tudo por escrito para o paciente, é hidratação, beber 3,5, a gente calcula a quantidade de água por dia. A maioria fala, eu não bebo 1, eu não bebo 1,5. Isso no dia a dia, sem existir Covid. Então, veja, já há uma endemia de desidratação crônica das pessoas, né, por falta de baixa ingesta, principalmente com o passar da idade. Mais ainda, né, a gente sabe que o idoso perde o centro da sede, já não bebe água, tem que insistir mais. Então, agora com esse pós-Covid, que vão ficar com sequelas, uma medida tão simples, barata e que basta criar mudança de hábito, que é beber água, carregar a garrafinha. Sabe como é que eu falo? Vou dar uma dica aqui que eu dou em consulta, hein, pessoal? O que eu falo? Pega essas garrafinhas de água mineral de 500 ml, enumere de 1 a 6 garrafas e enche sempre de manhã e você tem a obrigação de tomá-la até no dia seguinte para encher de novo a 6. Então, assim, é um exercício mental de hábito para que você consuma a quantidade certa de água nesse dia a dia, principalmente agora na Covid e no pós-Covid. Não, Tanto no perfeito. pré, né? A pessoa hidratada, a gente sabe que ela adoece menos, né? Não, com Tanto certeza. para a Covid também. É. E assim, Matheus, são essas coisas simples que fazem diferença, né? Eu brinco e falo aqui que a gente fala aqui de alimentação, de atividade física, de hidratação, mas efetivamente isso faz diferença. Fórmula mágica, né, não existe. Então, a gente até pode dar algumas dicas aqui, mas começar pelo básico sempre, né? E o básico, no caso do pós-Covid, principalmente dos sintomas cardíacos, ele adianta muito, muito mesmo, tá? Excelente. Porque essa é a principal queixa cardiológica, ou taquicardia, ou bradicardia, ou coração acelerado, ou coração batendo devagar, ou tonteira. Na maior parte das vezes isso acontece por desautonomia, e um dos tratamentos disso é isso que a gente está falando aqui, água e meia elástica. Então, fica essa dica. E eu queria te perguntar, até por uma curiosidade mesmo, eu vou falar como é que eu tenho manejado isso, mas aquela fadiga, Matheus, assim, né, que é a principal queixa no pós-Covid, uma vez que a gente vá lá, descarte que tem alguma alteração no coração, no pulmão, que possa estar contribuindo para isso, uma vez que a gente descarte, não tem nada, não tem nenhuma lesão ali anatômica, só tem lesão funcional, né? Assim, só está com os hormônios, com as estruturas internas desreguladas. Assim. O que você tem feito aí para os seus pacientes? Claro que as doses são individualizadas, não tem receita de bolo. Nem Mas podemos falar dose também aqui na rede social, mas... quais são os conceitos assim que você tem Muito levado bem. para os teus pacientes? Tá, sensacional o que você falou, você já tocou no ponto, assim, eu sempre peço no pós-Covid para descartar exatamente uma tomografia ou a avaliação cardíaca para ver se não tem algo realmente mais sério, importante que ficou para trás. Feito isso, aí a gente entra com a abordagem integrativa de toda a melhoria da saúde do paciente, desde essa orientação de ingesta de água, de otimizar a alimentação, excluindo os piores alimentos, que são aqueles alimentos mais industrializados, processados, refinados, inserindo proteína, o paciente precisa de proteína de boa qualidade na alimentação, o estímulo à prática de atividade física progressiva à medida que ele vai conseguindo, né? A melhoria da qualidade do sono, porque também você precisa descansar esse paciente, né? Aí tem vários, com a higiene do sono, que é a mudança de hábito para se dormir mais cedo, com as luzes mais baixas, e sem barulho, sem tela, sem iluminação, mais alguns suplementos, melatonina, L-teanina, GABA, tem vários outros que a gente pode usar para otimizar o sono, regulando a curva de cortisol, porque é fundamental para o paciente ter a melhoria da fadiga,
o pico do cortisol pela manhã e ele vai baixando e ter pouco cortisol à noite para ele dormir. Tudo isso a gente vai regulando. E abordando particularmente a fadiga, a gente entende que fadiga pós-Covid tem um mecanismo de oxidação, de estresse oxidativo que continua acontecendo e de mitocondriopatia, que é a destruição daquela organela que está dentro da célula que produz a nossa moeda energética, que dá energia, que é o ATP. Então, assim, as mitocôndrias são destruídas na COVID, o paciente perde massa muscular, perde músculo, perde mitocôndria, a gente tem que fazer um processo de biogênese mitocondrial, de formar mais mitocôndrias além de tudo isso que eu falei, com suplementação. Por que eu dou essa pincelada antes? Porque não adianta o cara gastar um dinheiro, uma fortuna com suplementos se ele não está fazendo o básico. Não adianta, não faz milagre. E na suplementação para biogênese mitocondrial, a gente tem alguns itens que são fundamentais. Com a enzima Q10, que é o biquinol, a derribose, acetil L-carnitina, magnésio de malato. A gente pode usar ainda o NAD, que tem uma atuação muito boa, de forma até sublingual. Eu uso ácido alfa-lipoico injetável, N-acetilcisteína também injetável. Então, assim, igual eu falei, não tem receita de bolo, a gente tem que individualizar essas terapêuticas, né, integrativas para cada paciente, mas que tem resultado exatamente por abordar esses pontos, diminuindo o estresse oxidativo e aumentando a biogênese, o aumento das mitocôndrias e aumenta a energia do paciente. E é muito legal você falar isso, Matheus, porque em quadros de insuficiência cardíaca, além da abordagem toda alopática que você tem que fazer, beta-bloqueador, inibidor de ECA, enfim, são remédios que a gente precisa fazer para o cara que tem um coração funcionando mal. Eu costumo, né, fazer duas coisas, que inclusive tem estudos e estudos robustos, né? Uma delas é exatamente usar uma solução que foi proposta por um cardiologista. Sinatra. Exatamente, que é o que você falou, né? Que é a solução Sinatra, derribose, L-carnitina, magnésio, coenzima Q10. Isso adianta muito. Ô, Guilherme, eu fico assim, eu fico aliviado de escutar você, igual você disse, um cardiologista que veio da escola tradicional, está falando isso para mim, não sou eu que estou falando isso para você, porque aqui eu trabalho na cidade do interior, né, e a primeira vez que eu falei sobre isso para algum colega cardiologista aqui, sim, fui totalmente desacreditado. Então isso assim é fantástico ouvir isso de você. Eu fico muito tranquilo. Mais uma noite que eu durmo em paz. Não, mas sabe qual é a questão, Matheus? É o seguinte, é que o cardiologista, ele valoriza, ele tem que valorizar mesmo, ele valoriza muito o desfecho duro, né? Então, se o paciente, quando você faz alguma intervenção, se ele morre menos, se ele chega menos no hospital, se ele infarta menos, se ele opera menos o coração. E, efetivamente, você não tem nenhum desfecho duro comprovado com o uso de armas da medicina integrativa. Agora, você tem, sim, estudos mostrando que os pacientes se sentem melhor. Com certeza. Se você não valoriza isso, meu amigo, você não pode ser médico, entende? Você não tem como você fazer medicina. Eu prefiro... eu sempre dou o exemplo do AVC, né? Assim, o que adianta? Olha, eu vou tratar aqui, eu tenho uma medicação que impede que você morra se você tiver um AVC, um derrame. Só que você vai ficar na cama e não vai poder se mexer nunca mais. Então, eu evito um desfecho duro e acabo com a qualidade de vida de um paciente. Então, assim, não necessariamente um desfecho duro ele é o principal. A gente deve, sim, correr atrás dele, mas melhora da classe funcional, melhora do cansaço, é um desfecho muito, muito, muito importante para a gente perseguir. E existe estudo, inclusive estudos randomizados, né, mostrando eficácia de duas abordagens mais integrativas, assim, né, que não são para ser feitos em todo mundo, em pacientes que têm insuficiência cardíaca, que uma é o uso da solução Sinatra e outra é a reposição lá, né, para quem tem indicação de testosterona, mas que é algo que eu não uso, né, não faço, nem indico para o pós-Covid, porque você está todo bagunçado hormonalmente falando,
Mas eu Hormônio é sou... a cereja do bolo. A gente não pode colocar o hormônio se o bolo não está construído. Você tem que regular tudo. O hormônio você põe por último. É a decoração do processo. Exatamente. E aí, cara, assim, é por isso que eu falo, a gente não pode ser cabeça fechada. E, sinceramente, eu não achei, uma vez excluindo, como você muito bem falou, questões ali anatômicas, então uma fibrose na tomografia de tórax, ou uma algum eventual sinal de miocardite ou de algum problema cardíaco, né? Essa abordagem com melhora da função mitocondrial, diminuição do estresse oxidativo, melhora da tua orquestra hormonal, principalmente ali melatonina e cortisol, e melhora do intestino, são os pilares fundamentais do pós-Covid, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é o que ajuda mais. Assim, não tem remédio, não tem nada melhor do que isso, uma vez que você excluiu lesões anatômicas. Isso é o que eu estou vendo na minha prática, fazendo todo dia, sabe? Vou dar uma pincelada aqui sobre intestino. É claro que a gente tem aí nossa referência, né? Denise de Carvalho. Eu falo que precisou do intestino, a gente tem que pedir socorro a ela. Então, ela é a pessoa médica que mais entende de modulação intestinal hoje que eu conheço. Mas a gente sabe, eu já até uns anos atrás escrevi um breve artigo na revista falando sobre o intestino sendo o nosso cérebro visceral, exatamente porque ele tem sistema nervoso próprio, entérico, produz neurotransmissor, principalmente serotonina, que está relacionada aí com alterações depressivas, também no pós-Covid, né, o paciente fica com alterações, então a serotonina 90% é produzida no intestino, e a microbiota. Então o intestino é a chave, a doença começa e termina no intestino também. É muito boa essa colocação aí do intestino. E até queria te perguntar isso, assim, né, se você, assim, dicas que você, mais práticas mesmo, até para mim, assim, né? É claro que a gente, por exemplo, eu vejo muito, né? Eu acho muito importante você perguntar sobre hábito intestinal, é muito importante você examinar ali, mas assim, que cuidados com o intestino, com modulação intestinal, assim, são essenciais, assim, né? São as primeiras coisas que você percebe no teu paciente, talvez para depois prescrever alguma fibra. Claro, né? Depois de você abordar toda a parte alimentar, não adianta nada o cara ficar comendo McDonald's todo dia e tomando probiótico. Isso. Isso não vai adiantar intestino nada. Não é só para fazer cocô, é isso que eu falo. Então a gente tem uma visão pobre do intestino, né, que só serve para fazer cocô. Então, assim, a gente precisa cuidar dele, que ele tem diversas funções metabólicas. Agora, na clínica, o que a gente observa para poder avaliar o intestino do paciente? O hábito intestinal, que é a frequência de ir ao banheiro, né, evacuar, e se isso é confortável, se o paciente consegue fazer isso de forma confortável, a consistência regular das fezes, se ela não varia muito de um dia para o outro, o odor das fezes, o formato das fezes e se ela boia ou não na superfície, né, ali da privada, se ela fica aderida à louça, tudo isso está relacionado com a saúde intestinal e isso é um reflexo, né, da microbiota do paciente. Então a gente precisa, como você bem disse, pensem, gente, que probiótico é como se fosse uma semente. A gente não pode semear um terreno infértil, uma terra que está suja, cheia de mato. Então você precisa primeiro, estou mexendo com roça lá, estou capinando, mexendo com horta, eu sei disso. Então você não pode jogar semente em qualquer lugar. Probiótico é a mesma coisa. Então você precisa antes fazer uma detoxificação do que prejudica o intestino. Né, tirar os agressores do intestino pela boca, tirar o alimento que faz mal e inserir logo depois hidratação e os alimentos que fazem bem para depois determinados pools selecionados para cada tipo de paciente, você monta isso individual, eu mando manipular pool de probióticos para isso, para aquilo, e aí você vai introduzir o probiótico para aquele determinado paciente, não é uma coisa para todo mundo.
isso é uma entendeu? coisa que vale muito, muito a pena falar, Matheus, porque assim, as pessoas também, assim como abusam de remédio, abusam de probiótico, às vezes o paciente está tudo fermentado, está todo com hábito todo Com errado. gases, isso, barriga Exatamente. Aí você inchada, acaba piorando, dependendo piorando. da cepa ali que você escolhe, da alimentação do paciente. Então, isso também tem que ser bem visto. Eu estou olhando aqui as perguntas, as pessoas estão perguntando algumas coisas que vale a pena a gente falar. Então, assim, a Vamos primeira lá. coisa que eu vi aqui é o seguinte: aqui exames cardiológicos. Depende. A resposta é que ninguém gosta. Depende. Né? O exame cardiológico principal é o exame físico. É ir a um cardiologista, conversar com ele, fazer com que ele coloque a mão em você. Né? E eu sempre faço um eletrocardiograma. A partir daí é que eu vou definir se precisa de mais alguma coisa. Né? Geralmente, um exame que eu gosto de pedir, né, já que eu peço muito exame de sangue no pós-Covid, até para a gente poder ver vários tipos de alteração, eu incluo, sim, no meu exame, uma dosagem lá da troponina, que é a enzima, né, que está dentro das células cardíacas e que, se tiver alta, pode ser um indicativo de miocardite. Então, vale a pena, sim, na minha opinião, ter pelo menos uma dosagem Ótimo. pós-Covid da troponina. Então, número 1. Outra coisa que perguntam bastante sobre dedímero. Dedímero é um exame que diz para a gente o quanto de trombo, de coágulo, está se desfazendo do nosso organismo. Portanto, se a gente tem muito coágulo desfazendo, significa que a gente tem um risco, né, de ter muitos coágulos. Então, ele mede o risco de algum lugar estar coagulando, estar formando trombo. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente não ficar neurótico com o dedímero. O que acontece? Nós nunca, na história da humanidade, pedimos tanto dedímero quanto pedimos agora. Então, eu não sei se eu, que não estou sentindo nada, fizer um dedímero hoje, amanhã e depois, se ele vai vir dentro da faixa normal, terapêutica. Então, a gente não pode valorizar tanto assim dedímeros fora da curva de vez em quando, né? Obviamente, se tiver muito aumentado, 3, 4 vezes o normal, a gente tem que se preocupar. Mas se tiver pouco aumentado, isso pode apenas ser uma variação do normal. E um detalhe super importante: existe uma regra, e vale a pena falar isso para as pessoas, que o dedímero normal varia com a idade, principalmente acima dos 60 anos. Então, lá no laboratório está escrito assim, valor de referência, 500. 500, 600. Pois é, só que uma pessoa de 60, em regra, o valor normal do dedímero, após os 60 anos, é mais ou menos 10 vezes a idade. Então, para uma Bom pessoa de saber 60 disso. anos, 600. Para uma pessoa de 70 anos, 700. Então, eu vejo várias vovozinhas de 90 anos com 800, 900 de dedímero, E tá normal. fazendo anticoagulante, e não vai baixar, porque é o normal para Uhum. aquela idade, sabe? Então, isso é muito importante. O dedímero é fundamental, sem dúvida nenhuma, porque ele prediz o risco de trombose, mas não deve ser uma neurose, principalmente com aumentos pequenos de até 2, 3 vezes, né? E principalmente se o paciente não tiver nenhum sinal clínico de trombose. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, né? E por isso que eu falo, a gente precisa que o indivíduo procure alguém acostumado com pós-Covid, sabe, Matheus? Senão, ou vão falar que é estresse, ou vão sair tacando anticoagulante Em todo mundo. eternamente. Então, a gente precisa ter um meio termo nessa história. Então, é legal a gente falar essas coisas aqui. Eu vejo o seguinte em relação ao dímero, né? É uma pesquisa que a gente faz na Covid aguda, porque a doença, né, por si só, ela tende a aumentar e a gente tem pesquisado isso nos pacientes. Naqueles pacientes meus da Covid, que chegaram numa fase inflamatória mais importante, com dímeros altos, né? E a gente precisou da anticoagulação mais forte, eu tenho mantido, sim, um anticoagulante oral depois, por um curto período, 30, 60 dias, fazendo as reavaliações laboratoriais,
E agora entrando na medicina integrativa, existe alguns suplementos que a gente entra também que fazem uma proteção do endotélio e até consertação anticoagulante, como a natoquinase, o piquenogenol, e associar a isso a uma diminuição do processo inflamatório endotelial, né, com diminuição da PCR, com ômega 3, com curcumina, piperina, o ácido alfa-lipoico mesmo, como eu disse, a glicoxilcarnicina, que é também um desglicante, que é um dos gatilhos de inflamação. Então, tudo isso relacionado para a gente poder proteger esse paciente sem precisar do uso do anticoagulante a longo prazo. Sim, e além disso, né, aproveitando aqui, uma outra dúvida muito frequente das pessoas é que você pode aproveitar, sei lá, tudo isso que você falou também, né, para abaixar, vamos dizer assim, a ferritina, que é uma Sim. outra preocupação das pessoas, né? Mas quando a gente fala para abaixar a ferritina, na verdade a gente não está preocupado se a ferritina está alta por ela. A ferritina não vai te fazer mal ali, a não ser que ela fique muito alta, acima de 1000, que ela pode dar algum problema hepático. Mas ela reflete uma inflamação no organismo. Então, na medida em que você faz antioxidante, anti-inflamatórios, a tendência é ela ir diminuindo também com o tempo, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa desfazer, que é o mito da ferritina. A ferritina, ela sobe muito rápido na fase aguda da COVID e demora, às vezes, meses para baixar, né? Então, essa é Sem falar que o paciente, como a gente falou no início da apresentação, sobrepeso, aumento de gordura corporal, ele cronicamente já tem essa ferritina mais alta, porque ele é cronicamente inflamado. E a ferritina, o paciente que está ali cronicamente inflamado, produz mais ferritina no fígado, que é uma proteína de fase aguda, ela sequestra o ferro, né? Então é isso que acontece com esses doentes. Perfeito. Olha quanta coisa já interessante que a gente falou, sabe? Eu acho que, assim, eu não vi, eu tenho visto o pós-Covid sendo abordado muito na questão da descritiva, né? Então, dá muito dor de cabeça, dá fadiga, cai a unha, cai o cabelo, tem lapsos de memória e etc. Então, eu vejo muito essa repetição, né, de descrição, e a gente está tendo... Mas pouca abordagem, né? Pouca abordagem. E eu acho que assim, a gente tem que, se a gente fosse resumir, e eu acho que essa é a mensagem, a take home message que tem que ficar para as pessoas, é isso. Assim, vá ao médico, afaste problemas anatômicos, então, fibrose no pulmão, fibrose no coração, coronária entupida, miocardite, miocardite, coronário, coágulo. Não tem nada disso, né? Vá para uma abordagem mais hormônio metabólica, integrativa, e aí olhando para as funções de inflamação, de oxidação intestinal e também dessa parte aí de suplementação, principalmente para essa questão da fadiga. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai ficar livre do pós-Covid muito mais rápido do que quem não fez, quem apenas esperou o tempo passar. Resumiu muito bem, viu, Guilherme? Mensagem sensacional, não precisa acrescentar mais nada, somente te agradecer aí, né, por participar comigo e me ensinar muita coisa, aprendi bastante com você aqui hoje, viu? Eu a gente aprendi. Poder dividir isso com os colegas e com o público que está aí com a gente. A gente já sabe, poxa, é muito bacana isso aí, eu não me acostumo com isso ainda, né? Você abre a câmera aqui, a gente combinou essa live há 2 horas atrás, 2 horas atrás. E aí tem 500 pessoas, quase 500 pessoas aqui olhando para a nossa cara. Eu sinceramente ainda não consigo me acostumar com isso, mas eu também sou novato nisso. Eu fico muito feliz, né, de poder aqui dividir mesmo a prática, sabe? Como eu falei, o que interessa efetivamente é o que está acontecendo na ponta. São os pacientes que a gente trata. O resto que a gente está vendo ali em Brasília, essas discussões, e não sei, isso é tudo circo. Então, o paciente eu nem me envolvo com essa... Exatamente, eu nem me envolvo com essa palhaçada toda aí, não. Meu foco justamente é o doente, né? E
muito importante que a gente falou também, né? A medicina, a ciência que muda toda hora. A gente aprendeu uma coisa, amanhã isso não pode não ser verdade. E a gente tem que ter humildade de poder aí buscar novos conhecimentos, saber que a gente não sabe nada, tudo que eu sei ainda é pouco, e eu tenho que buscar mais, cada vez mais, principalmente na doença nova como essa. Então, abrir a mente, trocar ideia, eu acho assim, esse grupo que a gente participa, exclusivo de médico, isso daí vai ser para sempre, não só as amizades, mas os aprendizados que a gente tem ali. E que a classe, um recado para a classe aí, que ela possa também buscar, né, abrir a cabeça, né, e sair do pedestal do livro, né, e procurar mais informação, porque a doença é nova e tem muita coisa sendo descoberta e divulgada dia a dia. E outra coisa, Matheus, assim, aproveitar esses minutos finais para dizer para as pessoas, eu acho que é importante sempre a gente mexer um pouco ali com o lado emocional, sabe? Assim, porque tá todo mundo com medo, tá todo mundo cheio de incertezas, tá todo mundo sempre com receio de alguma coisa ruim acontecer. De repente, a empatia saiu do rosto das pessoas e entrou uma máscara. De repente, o cara 2 minutinhos que a gente tem. Pode ter o seu inimigo potencial. Então, cara, é hora também, né, de se voltar para dentro, de cuidar do seu microambiente, cuidar da tua família, aproveitar, né, para dar parabéns aí para as mamães. Eu não sei se a gente ainda tem algum tempo, mas sabe, valorizar. Falta 1 minuto e 20. Família, enfim. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui para dar um recado final. Uma coisa que eu não vou achar aqui, que eu queria. Diga aí. Eu li um texto hoje muito interessante, mas ia acabar com Você tem 1 minuto. Deixa eu ver aqui. Vou tentar achar em 30 segundos aqui. Se eu não conseguir, deixa para a próxima. Mas é porque eu realmente. Achei aqui, ó. Quanto tempo eu tenho? 50 segundos. Então vamos lá. Vamos acabar essa live com essas palavras. Ó. Metafisicamente falando, o mal não tem substância. O câncer é a degeneração de uma célula sã. A pobreza é a falta de dinheiro. A maldade é a falta de bondade. A escuridão é a falta de luz. A maldade, a degeneração e a perversão sempre estão em algo que tem substância. E somente coisas boas têm substância. Sempre que se fala em mal, devemos pensar em uma carência de bem. E também por isso que as Escrituras dizem que as portas do inferno não prevalecerão. O mal não subsiste. E não subsiste justamente porque não tem substância. Então, ficam essas bonitas palavras para vocês. Muito bem. Um abraço aí para todo mundo. No final, bem sempre vence. Um abraço, boa noite, gente. Fica com Deus. Valeu, Matheus. Um abraço. Valeu.